FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá, amigas, olá, amigos. Essa série do Futura está mostrando várias pessoas, pesquisadores de diferentes são significativa para a ciência e também para a melhoria das condições de vida da nossa população. O Gustavo Frigeri é um exemplo clássico disso. Ele e seu orientador, Sérgio Mascarenhas, um dos grandes nomes da pesquisa em física em São Carlos, tem desenvolvido instrumental médico para medir, por exemplo, a pressão intracerebral. Nós sabemos que quando o cérebro incha, se aumentar muito a pressão, você impede que o sangue chegue ao cérebro, provocando morte cerebral. E eles desenvolveram um método muito interessante que ele vai explicar. Mas a BrainCare, produto de uma parceria da FAPESP através do PIP, que ajudou a incubar essa empresa, ela tem uma série de produtos voltados para a instrumentação médica. Bom, quem veio aqui é um dos motores dessa empresa, o Gustavo Frigeri. Primeiro é muito bom ter você aqui e você pode mostrar que a ciência pode ser usada de fato para trazer condições quase que imediatas de melhoria das condições de vida das pessoas. Gustavo, obrigado e explica um pouquinho para nós como é que você chegou até a ideia de montar a empresa a BrainCare. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu tive a honra de fazer meu doutorado com o professor Sérgio Mascarenhas, que é um professor da USP de São Carlos. E o objetivo desse doutorado foi o desenvolvimento de um novo método para monitorar a pressão intracraniana, né, que é a pressão que a gente tem dentro do crânio, a pressão dentro do cérebro, vamos dizer assim. E é curioso que tudo começou com uma doença. O professor Sérgio Mascarenhas, que é um cientista de extremo renome, um exemplo para mim, ele foi diagnosticado com Parkinson e algum tempo depois foi descoberto que o diagnóstico estava errado, que o que ele tinha na verdade era hidrocefalia de pressão normal, que a grosso modo é um problema de como o líquido, né, o líquor que é produzido dentro do crânio, ele vai ser absorvido e produzido. Então há uma diferença entre a absorção e a produção, há um aumento desse líquido que vai levar a um aumento da pressão intracraniana e aí começam então os sintomas. Depois que o diagnóstico foi refeito e ele passou por um procedimento cirúrgico e foi curado, né? Hoje ele está com 90 anos e em estado de saúde perfeito, ele começou a pensar se realmente tinha que fazer uma cirurgia para fazer esse tipo de diagnóstico. Então ele começou a pensar se realmente havia necessidade de invadir o crânio para monitorar a pressão intracraniana. Os métodos até então para monitorar a PIC, né, a pressão intracraniana, são todos invasivos. Então havia a necessidade de abrir um buraco no crânio do paciente, chamado trepanação, e inserir o sensor no tecido cerebral ou em algum outro cabelo. Então não há necessidade nem mesmo de cortar o cabelo para fazer o monitoramento. Bom, isso é muito importante porque o monitoramento da pressão intracraniana, tanto em condições agudas como em condições crônicas, como na doença que foi relatada do professor Sérgio, mas vamos imaginar uma hemorragia cerebral, vamos imaginar um trauma de crânio. Você precisa saber rapidamente, colocar uma linha de pressão para saber se vai intervir ou não. E quando você, num ambiente hospitalar, você abre a superfície da cabeça para dentro do cérebro, toda aquela proteção contra infecções, ela desaparece. Então você pode colocar um germe e aí você tem uma doença, uma meningite, uma encefalite, que pode ter consequências trágicas, né? E o princípio, como é que funciona? Infravermelho, como é que funciona essa medida? No meu doutorado a gente descobriu que o crânio, na verdade, ele pulsa a cada pulsar cardíaco. Então a gente desenvolveu um sistema mecânico que é colocado então sobre o couro cabeludo. É um transdutor de movimento adequado, né, para captar essa deformação nanométrica que o crânio faz a cada pulso cardíaco. O que mais que ela está fazendo? Porque a empresa de vocês
tem 4 anos, ela foi um PIP antes, não é isso? Conta para nós. A história começou lá em 2008 com um PIP, né, a FAPESP, com o programa PIP, nos ajudou no início da empresa. E hoje a gente desenvolveu uma gama de produtos, né, com monitores multiparamétricos, sempre focados para a área de neuro, e sensores de pressão intracraniana. A gente tem um sensor com fio, que já tem a Anvisa, já está no processo da FDA, e agora a gente está lançando também um sensor sem fio, que se conecta com o celular para passar informação em tempo real para o médico, que está em processo de registro na Anvisa. Todo o nosso desenvolvimento, como o próprio nome já diz, ele é focado no cérebro. Então a gente desenvolve sensores, né, principalmente sensores, mas também monitores e toda a inteligência computacional para receber essa informação. Então, através de cálculos matemáticos, a gente consegue fazer correlações e entregar informações importantes para os médicos, como autorregulação cerebral, complacência cerebral, tudo focado mesmo para a área de neuro, que na verdade não capta só doenças neurológicas, mas também doenças renais, doenças hepáticas, também afetam o sistema nervoso central. Olha, é muito interessante isso. Alguns pesquisadores que vieram e alguns que ainda virão, mas numa conversa que a gente tem com eles, eles notam que no início, pelo menos no início das suas carreiras, estou começando, a maior parte deles é depois dos anos 2005, 2006, uma coisa de 10, 12 anos. Muitas vezes quando eles diziam que queriam fazer uma empresa, às vezes eles eram, digamos, não muito estimulados. Pô, tem empresas multinacionais que têm milhares de pessoas fazendo a mesma coisa e você não vai ter chance. Você teve o contrário, né? Você tinha um professor que sempre teve à frente do seu tempo. Isso você achou que ajuda? E eu tive a grande sorte de encontrar o professor Sérgio, que já tem essa mentalidade, né? Ele sempre brinca ele sempre fala que a gente tem que quebrar essa barreira de marfim, né? Entre a universidade e as empresas e tentar trazer a inovação que é produzida com a ciência básica na universidade para a bancada, né, para a prateleira, para que as pessoas tenham acesso a isso. Então o professor Sérgio sempre foi encorajador na estruturação de empresas. O possível foi lá e fez. Essa frase eu tenho o professor Sérgio. Sempre que eu leio, eu imagino, a gente vai ter que mudar todos os livros de medicina. Então ele tem essa mentalidade de que realmente a construção é constante, né? E também ele agrega a isso a ideia de que é um apoio das empresas. Eu acho que deve pulsar na maior parte das pessoas, mas eu conheço muito cabeça dura, que inclusive não acredita da importância da ciência para o desenvolvimento do país, né? Particularmente no Brasil. O Brasil é uma fábrica de trauma de crânio. O número de acidentes de trânsito no Brasil e a letalidade geralmente é por trauma craniano, que o desenvolvimento de um método, inclusive que você pode colocar num celular para saber a hora que você tem que intervir, tomar uma medida mais enérgica, ela é fundamental e ela vem responder uma pergunta central. Quantos de vocês que estão vendo esse programa nunca viram um acidente de trânsito, uma pessoa jovem está caída no chão, ou já tiveram algum parente que sofreu esse tipo de acidente? Então, isso que eles estão fazendo são sequelas, né, as consequências de longo prazo para isso, em função de uma epidemia que vige nas nossas estradas. Além disso, temos ferimentos por arma de fogo e temos também um aumento muito grande hoje dos níveis de hipertensão arterial, com riscos de hemorragia intracerebral importantes. Gustavo, vamos agora imaginar o seguinte, né? Nós estamos numa cidade onde a cidade se apropriou e se orgulha da tecnologia nela produzida. A São Carlos se autodesigna e faz questão de utilizar isso como um polo tecnológico, um dos motivos de orgulho da cidade. Sob alguns aspectos, isso não acontece muito no Brasil como um todo, das cidades investirem, né, nessa formação.
Você acha que o exemplo de São Carlos, qual seria o conselho que você daria, ou como é que você acha que essa ambiência da cidade, que a cidade recebe muito bem esse tipo de investimento, que produz coisas de alto valor agregado, você acha que isso pode ocorrer em cidades do porte de São Carlos, quer dizer, numa cidade onde as condições, inclusive de vida e de contato com as autoridades, é muito mais fácil do que numa cidade grande? Ou seja, você acha que a tecnologia vai migrar para essas cidades, onde o porte não é tão grande e permite esse diálogo mais profundo com a sociedade? A gente tem alguns exemplos interessantes, né? Na nossa região, a gente tem São Carlos, que ela é muito focada na área de engenharias, né? A gente tem Ribeirão, que tem uma área médica muito avançada, com incubadoras bem interessantes de empresas também, e Araraquara também com algumas empresas nascentes. Eu acho que a questão do interior de São Paulo é interessante, porque a vida acaba sendo mais fácil. Questão de tempo para se deslocar de um lugar para o outro, acesso a várias pessoas. Então isso realmente acaba ajudando. E uma coisa que São Carlos trata bem é a pesquisa tanto básica quanto aplicada, né? Porque a gente sabe que a pesquisa básica ela tem uma função vital, e só com pesquisa básica que a gente consegue migrar para aplicada e daí virar um produto, uma empresa e avançar então nesse caminho da tecnologia. Eu acho que a condição que nós temos no Brasil hoje, ciência, tecnologia e inovação é vital para que a gente retome o crescimento e consiga passar dessa fase que estamos vivendo. Bom, a gente vai ter que ir acabando por aqui, mas essa história é mais um exemplo de sucesso e mostra que também inovação, ela não é a gente trouxe muitos jovens do PIP. Nós temos um jovem de 90 anos que está em São Carlos e cantando pneu, com uma energia absolutamente extraordinária, mostrando que o idealismo é uma das coisas que faz a gente também não envelhecer. E, Gustavo, eu cumprimento vocês, o professor Sérgio, e também todo o polo tecnológico de São Carlos. Se eu tivesse que escolher um exemplo de sucesso, de interação, universidade, sociedade, em termos de formação de empresas, seguramente São Carlos estaria nesse álbum de figurinhas de exemplos para o Brasil. Gente, acho que isso merece ser compartilhado, ser visto de novo. E vocês podem mostrar para os seus filhos, para os seus parentes, mostrar exemplos de sucesso que pode acontecer, quer dizer, o indivíduo pode atingir sucesso através da ciência, também, inclusive, ser empresário a partir da ciência. Isso, para ver de novo, basta ir no Futura Play. Vai estar esse depoimento e todos os outros das pessoas que vão desfilar nesse, digamos, mostrando um repertório de bons exemplos e principalmente de bons cidadãos. Um abraço e até a próxima oportunidade.